um assunto também que é muito polêmico. E aí eu tenho uma sequência de perguntas sobre este assunto, que é sobre o divórcio. Primeiro, o que a Bíblia diz acerca do divórcio? A Bíblia condena o divórcio. Eu vou ler um texto aqui, falado por Jesus. Mateus 5,31 diz assim: foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Estava na lei. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar-se com a repudiada, comete adultério. Então, assim, o casamento, ele é para sempre, né? Segundo as escrituras sagradas, e a separação é pecado. Certo. Então, nós entendemos que a Bíblia ela diz que no caso de adultério pode-se haver um divórcio, é isso? Então, na verdade, mesmo no caso de adultério há uma permissão, mas não é a vontade de Deus. Porque em um outro livro que conta a mesma história, se não me engano, no Evangelho de Lucas, Jesus diz que não era assim desde o princípio, mas por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu que houvesse o divórcio. Quando há a traição, o caso do adultério, então cada caso é um caso, a gente tem que analisar cada situação. Existe um adultério, só que a pessoa está arrependida. Qual é o conselho que nós, pastores, devemos dar segundo as escrituras sagradas? A escritura não diz que a gente tem que perdoar os nossos ofensores? Que se não perdoarmos os nossos ofensores, o Pai Celestial também não nos perdoará? Então existem vários motivos, e cada caso deve ser tratado especificamente dentro daquela situação, porque tem a sua pessoalidade. Cada situação é uma situação. Então, se existe arrependimento dentro dessa situação, tem que existir o perdão e a continuidade, a restauração desse casamento, dessa família, mesmo com o caso do adultério. Existe uma liberdade de decisão justamente por causa da dureza do coração do homem, quando ele não consegue lidar com essa situação. Então, por causa do adultério, Deus permite o divórcio, mas essa não é a vontade de Deus. Ele permite, mas não é a vontade de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus, existe a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, ela sempre vai pelo caminho do perdão, da restauração. Agora, existe um outro extremo também em relação ao divórcio. A gente sabe que é pecado, a gente sabe que não é a vontade de Deus, e muitos de nós, a grande maioria da igreja hoje, trata essa questão como uma questão acima da cruz de Cristo. Por exemplo, o cara se divorciou, pronto, ele está no inferno, não existe oportunidade para ele. Aqui você não toma ceia, aqui você não congrega, aqui eu não posso te ajudar. Você tem que voltar para sua esposa, para o seu marido, e restaurar o seu casamento. Só que a esposa, o ex-marido já casou, já está em outro, já seguiu a vida. E aí, como que a gente encara essa situação? Como que a gente enxerga a vida dessa pessoa? Então a igreja olha para essa pessoa e diz: não, você tem que ficar sozinha a vida inteira se você quiser ir para o céu. Então coloca-se o pecado do divórcio acima da cruz de Cristo, quando se trata sem misericórdia. O que nós entendemos é que todo pecado é absorvido quando se há arrependimento. Qual que é o preço do avivamento sobre a vida de uma pessoa? É o arrependimento. Quando existe arrependimento genuíno, que a graça transborda sobre nós. Nós recebemos o Espírito Santo porque somos pecadores, e ele vem para nos capacitar a viver a justiça de Deus. Então, quando uma pessoa se arrepende do seu pecado, ela entra na esfera da graça de Deus, tudo se renova na sua vida. Então, nós pregamos contra o divórcio, nós ensinamos contra o divórcio, nós trabalhamos até o fim para que não haja divórcio em uma família, em uma vida, só que cada situação é tratada de maneira específica e diferente. Nós não podemos colocar o divórcio acima da cruz de Cristo, embora o divórcio seja um pecado. Vamos lá, eu vou te falar uma palavra e você me responde o que vem na sua cabeça. Evangelho. Compromisso. Jesus. Amor. Pecado. Morte. Crucificação. Vida. Inferno. Condenação. Céu. Presente. Igreja.
família. Esse foi o pastor Fabiano Faia. Muito obrigado, pastor Fabiano Faia, por nos atender. E eu sou o André Mendes e nós encerramos por aqui. Deus abençoe vocês.